Essa é a história de Bruno Padilha. Bruno é um ex-ateu que conta como começou a acreditar em Deus. Essa é a narração da história de Bruno, que será dividida em 6 áudios. Bruno relata suas experiências, acontecimentos e fatos que mudaram sua vida. Aumente o volume e embarque nessa emocionante e verdadeira história. Áudio 1. Por que eu deixei de ser ateu? Durante minha infância, um dos meus passeios prediletos era passar o fim de semana na casa da minha avó. Quando eu me lembro dessa época, 3 memórias surgem na minha cabeça. Eu e minha irmã correndo pela casa alucinadamente. O estrogonofe delicioso que minha avó fazia. E pegar no sono na poltrona do meu avô enquanto assistíamos Cartoon Network na TV a cabo. Mas o que isso tem a ver com eu ser ateu? Pois é, no meio dessa alegria pueril surge também a memória de um momento que eu detestava. Todo domingo de manhã minha avó ia à missa e nós éramos obrigados a ir junto. Eu não sei o que era mais chato. Ficar várias horas sem conversar, ouvir o padre recitando palavras incompreensíveis em uma tonalidade sonolenta, ou aquela levantação e ajoelhação infindável que se sucedia em um determinado ponto da missa. O fato é que eu e minha irmã simplesmente não conseguíamos entender por que dezenas de pessoas acordariam cedo voluntariamente no domingo para vivenciar tamanha chateação. Não tenho dúvidas de que essa experiência foi um dos fatores que contribuíram para que eu desenvolvesse uma verdadeira aversão a qualquer forma de religião e passei a me considerar ateu. Mesmo quando minha família se tornou espírita e começou a realizar o evangelho no lar, eu ia para o meu quarto e não participava daquilo. Na adolescência, eu adorava pesquisar estudos científicos que contrariavam tudo o que minha família acreditava. Eu estava em uma escola católica e meu grupinho de amigos ateus vivia tirando sarro das freiras. Sempre levantávamos questionamentos polêmicos nas aulas para criar confusão. Para nós era totalmente ridículo imaginar que existia um homem barbudo no céu que tinha criado o mundo e poderia interferir na nossa vida. E a ideia de que nós deveríamos louvá-lo e obedecê-lo era ainda mais absurda. Nessa época eu me rotulava como relativista, porque acreditava que tudo dependia do julgamento individual. Para mim, o bem e o mal eram conceitos artificiais criados pela sociedade, e cabia a cada um de nós decidir o que era melhor para si. Aliás, esse individualismo era marcante na nossa maneira de falar e agir. Eu sempre estava envolvido em discussões e defendia ferozmente o positivismo do Comte. Aí você pensa, o que é Comte? Comte é a corrente que afirma que a ciência é o único caminho para a verdade e que o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Foi com essa filosofia de independência individual e mérito próprio que eu entrei na minha vida adulta como um ateu convicto. Eu supunha que a felicidade consistia em uma combinação de saúde, dinheiro, relacionamento e estilo de vida. Então, com 18 anos, comecei minha busca para conquistar tudo isso e atingir a felicidade. E realmente aconteceu que aos 7 anos seguintes, eu melhorei a minha alimentação, criei uma rotina de atividades físicas, trabalhei com o que gostava, tive um estilo de vida com muito tempo livre, viagens, festas, boas roupas, amigos, muitas garotas e fases onde eu não tinha preocupações com dinheiro. Antes dos 25 anos de idade, eu tinha preenchido todos os requisitos da minha lista de como ser feliz. E para minha surpresa, eu sentia que faltava alguma coisa. Áudio 2. A ilusão do controle. Nesse período de sucesso, eu era uma pessoa bastante confiante. E essa confiança havia sido construída ao redor de uma crença que eu estava no controle da minha vida. Eu criava planos grandiosos para o futuro e confiava na minha capacidade de realizá-los. Minha visão de mundo era bem fantasiosa e até inocente, porque eu tinha um entendimento limitado sobre a lei da atração e dizia que as coisas ruins só acontecem se você permitir.
Em muitas situações eu realmente observei isso na minha vida, o que aumentava minha sensação de estar no controle. No entanto, algumas circunstâncias inesperadas que aconteceram na minha vida me fizeram refletir. Em uma delas, eu fui assaltado. Estava saindo com o carro da casa de uma ex-namorada, quando 2 homens armados surgiram do nada. Colocaram a arma em nossas cabeças. Fizeram entrarmos de novo na casa, renderam a família dela inteira, bateram no pai dela e roubaram joias e dinheiro. Quando um drogado aponta um revólver para você e diz que vai te matar, confesso que sua sensação de controle da situação realmente vai para o espaço. Em outras vezes perdi amigos. Vários morreram em acidentes de carro, então eu sempre colocava a culpa no motorista que estava bêbado ou dormiu. Isso me ajudava a racionalizar o que tinha acontecido. Ateus são ótimos em racionalizar. Mas fiquei extremamente abalado quando uma amiga, feliz e saudável de 23 anos, foi dormir e simplesmente não acordou mais. Foi nessa época que eu comecei a perceber que na vida real, essas coisas de fato acontecem. E aquela sensação de mortalidade da adolescência, realmente ela foi passando. Eu finalmente admiti que não temos controle sobre as nossas vidas. Ninguém escolhe quando vai morrer. E também ninguém escolhe quando vai ficar doente, quando vai enfrentar uma crise financeira, quando vai perder os entes queridos, quando vai conhecer uma pessoa especial. Tudo isso está fora dos nossos planos e acontece mesmo assim. Não foi nada fácil para mim aceitar isso, porque colocava em xeque quase todas as minhas crenças. Mas, observando a experiência própria e o mundo ao meu redor, era inegável. Junto com esse aprendizado de que as coisas inesperadas acontecem, eu comecei a me sentir impotente. Se eu não estava no controle, então quem estava? Será que tudo era fruto do acaso? Infinitas variáveis se cruzando o tempo todo e resultando em uma malha de acontecimentos caóticos e sem significado? Tudo bem. Esse pensamento me parecia mais coerente e tinha embasamento científico. Mas, certamente, não era nada confortante. Áudio 3. Estar certo versus ser feliz. Eu ouvia pessoas dizerem que tudo seria mais fácil se eu simplesmente acreditasse em Deus e entendesse que tudo acontece de acordo com um plano maior. Eu tinha alguns poucos amigos que eram bastante religiosos, e essa crença trazia conforto e significado para a vida deles, mesmo nos momentos inesperados de dificuldade. O problema é que eu me preocupava muito em estar certo, o que parecia ser possível apenas sendo ateu. Sempre gostei de ver provas, evidências científicas, dados incontestáveis. Talvez por isso eu me saísse tão bem em matemática, física, matérias exatas. O resultado de um problema de álgebra é definitivo, não importa se você goste dele ou não. Essa frieza objetiva me cativou durante boa parte da minha vida e eu gostava da sensação de estar certo sobre as coisas. Levei minha vida assim por um tempo. Se alguém me questionasse, eu tinha as provas contundentes que justificavam minha postura. É de se imaginar que eu mudava de opinião o tempo todo, já que os tais estudos científicos eram refutados e atualizados a cada nova descoberta. Minha dieta tinha glúten. Depois deixou de ter glúten. Depois voltou a ter glúten. Depois era repleta de carboidratos e proteínas. Depois reduziu o carboidrato e passou a ter muita gordura animal. Surpreendentemente, existiam pesquisas que suportavam cada uma dessas dietas. Já que não existia nenhum dado científico que comprovasse a existência de Deus, eu me sentia obrigado a ser ateu. Simplesmente não havia provas. Então eu argumentava que acreditar em Deus era contrário à lógica, uma irracionalidade, coisa de gente que não pensa. A ciência não podia provar Deus. Então acreditar nele era uma besteira. Como você pode ver, eu era muito cético. Nessa época, a coisa mais importante da minha vida
era ver lógica nas coisas. E por isso eu contava com a ciência para explicar o mundo. Só que, eventualmente, eu descobri que a ciência não tem as respostas que eu queria. Áudio 4. A ciência não tem as respostas. Não me entendam mal. A ciência possui uma importância enorme na civilização e traz muitas aplicações práticas, como a previsão de condições meteorológicas, otimização da agricultura, prevenção de doenças, diminuição da mortalidade, avanços no transporte, comunicação, etc. O método científico nos permite observar um determinado evento, compreender seu funcionamento e aplicar o conhecimento adquirido para prever, causar, evitar, alterar outros eventos. A ciência trata do funcionamento das coisas, e isso é genial. O problema é quando as pessoas encaram erroneamente o método científico como uma filosofia de vida. E eu era uma delas. A ciência não é boa ou má, ela é uma ferramenta. O método científico pode ser utilizado tanto para criar a bomba atômica quanto para curar o câncer. Isso significa que mesmo que você acredite na ciência, ainda vai precisar de uma estrutura de valores morais para definir como viver sua vida, inclusive para decidir como vai utilizar a ciência. Os antigos filósofos já notavam que o homem possui uma curiosidade inata sobre as questões primordiais, tais como: qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que é certo e o que é errado? A morte é um fim? Imagino que você também se pergunte sobre essas coisas. Algumas pessoas pensam nisso o tempo todo, outras só em momentos de solidão, tristeza, desilusão. Mas é inegável que temos diversas questões existenciais que nos causam certa angústia em determinadas fases da vida. A ciência não consegue responder essas perguntas e nem se propõe a fazer isso. A medicina pode explicar como a morte funciona. Por exemplo, a atividade elétrica do cérebro cessa, as funções vitais são interrompidas, mas isso não te ajuda a lidar com a morte de uma pessoa querida. A química e a física podem indicar como a vida surgiu, mas não te contam como levar uma vida feliz. A psicologia pode compreender os processos da mente humana, mas não diz como você deve se comportar em uma situação. Comecei a sentir falta dessas explicações porque, mesmo utilizando a ciência para entender como as coisas funcionam, isso não me trazia paz de espírito, conforto emocional e senso de propósito. Eu percebi que eu queria isso na minha vida. Nesse momento decidi que deveria conhecer mais sobre as religiões. Engraçado que isso também foi uma decisão lógica, partindo do seguinte raciocínio: se vou buscar uma explicação espiritual para a vida, preciso estudar diversas hipóteses e decidir qual parece ser mais viável. Me propus a estudar a Bíblia, o Corão e o Bhagavad Gita. Naquela mesma semana eu fui presenteado com uma Bíblia por um grande amigo meu. Coincidentemente, 3 dias depois, minha irmã também foi presenteada com uma Bíblia por um amigo dela, sendo que essas pessoas não se conhecem. Áudio 5. Um ateu lendo a Bíblia. Logo nas primeiras páginas, a Bíblia começou a me explicar o motivo de estarmos aqui na Terra, o que foi planejado para nós, quais são os nossos erros que levam ao sofrimento, e abordou diversos assuntos sobre os quais eu, ateu, sempre tive curiosidade, mas nunca respostas definitivas. Confesso que algumas passagens me pareciam pouco verossímeis, mas decidi que terminaria de ler antes de julgar. E conforme eu fui avançando, tudo passou a fazer mais sentido. Mesmo quando um determinado trecho parecia fantasioso, ficava muito clara qual era a lição e os ensinamentos presentes no texto. Cada página continha uma sabedoria tão perfeita que meus olhos e meu coração foram se abrindo para aquela mensagem. Eu realmente não consigo explicar como isso aconteceu, mas em poucas semanas de leitura diária ganhei uma compreensão enorme sobre o mundo e sobre a vida. E o mais incrível é que esse entendimento veio acompanhado de paz e conforto. Pela primeira vez eu tive a sensação de que eu estava olhando para a verdade definitiva da vida. Para você que é ateu,
como eu era, e nunca leu a Bíblia, vou resumir as respostas que ela trouxe para mim. Em suma, esse livro me apresentou duas opções. Primeira, acreditar que estou sozinho nesse mundo, que tudo depende da minha capacidade e que se eu fraquejar, minha vida vai desabar. Isso me trazia ansiedade, medo, raiva, dúvida, autocrítica e, em alguns momentos, desespero. O ponto positivo é que nos momentos de sucesso, eu poderia sentir orgulho de ser ateu. Segunda, acreditar que Deus me criou e está sempre ao meu lado, que Ele está no controle de tudo e que eu só preciso entregar minha vida nas mãos dele. Isso me traria tranquilidade, confiança, compreensão, aceitação, certeza e esperança. Eu não poderia sentir mero orgulho do meu sucesso, mas sim gratidão por ele. E adivinha só qual opção eu escolhi? Decidi escolher o segundo caminho. Guiado pelos ensinamentos da Bíblia, tomei a decisão de abrir mão da minha independência e entregar minha vontade ao poder superior. Isso significou admitir minha impotência e minha ignorância e afirmar que somente Deus sabe o que é bom e o que é certo. Minha missão seria apenas a de buscar conhecer as vontades divinas e segui-las sem duvidar. Isso teve um impacto imediato na minha vida. O peso nos ombros ficou mais leve. De repente eu não sentia mais que estava carregando o mundo nas costas, e sim nadando junto com a correnteza. Eu deixei de criar planos meticulosos para cada área da minha vida, e troquei isso pela oração e a intuição. Surpreendentemente, minha vida não desabou, pelo contrário, ela ficou mais fluida. Também passei a experimentar sincronicidades diariamente. Para quem não sabe, sincronicidade é o termo para aqueles momentos de coincidências que possuem algum significado para você. Por exemplo, como quando você está com uma grande dúvida na cabeça e de repente encontra um amigo que fala com você exatamente sobre aquilo. Esse tipo de coisa agora acontece na minha vida todos os dias, sem exagero. É como se o mundo ao meu redor estivesse conversando comigo. Não vou negar que ler a Bíblia me deixou mais consciente dos meus próprios erros, mas o perdão e a salvação são oferecidos de graça. Então, o fato de descobrir que você é um pecador não é motivo para se culpar ou se punir, mas sim para trabalhar a humildade, a gratidão e aceitar a ajuda de quem é poderoso. Aliás, são esses valores que começaram a brotar em mim: humildade, gratidão, obediência, disciplina, esperança e serenidade. Só coisa boa. Só evolução mental, emocional e espiritual. Áudio 6. Conclusão. Na minha época de ateu, eu pregava que a Bíblia era uma ferramenta de controle e dominação das massas. Peço perdão por isso. Estou lendo de cabo a rabo e ainda não achei essa parte. Existem organizações religiosas que fazem isso? Sim, mas não confunda as coisas. É como dizer que o futebol é um esporte ruim só porque as torcidas brigam. Preste muita atenção. Se quer conhecer a mensagem de Deus na íntegra, vá direto à fonte. A Bíblia é uma ferramenta de instrução, de orientação, de transformação. Através do poder contido na palavra, eu estou vendo mudanças inimagináveis na minha vida, no meu relacionamento familiar, na minha visão de mundo, na minha mente, no meu coração. Após muitos anos pesquisando, estudando, testando, mudando de ideia, finalmente encontrei a verdade. Encontrei a resposta para tudo, o caminho certo. E o melhor é que está ao alcance de todos. Se você é ateu, entenda que eu conheço o seu lado da história. Já estive aí, já argumentei muito a favor disso e já ridicularizei muitas pessoas que acreditavam em Deus. Eu não era apenas ateu, mas também o tipo de pessoa que faz questão de humilhar o crente. Não estou contando essa história para dizer que você está errado. Estou contando para te convidar a conhecer o outro lado e sugerir que você dê uma chance à fé. Você não vai virar um alienado, você não vai ser dominado pelos Illuminati. A única coisa que vai acontecer é que você vai passar a ter um pilar sólido e imutável para usar de referência moral. E nada, nem ninguém vai conseguir tirar o seu chão. Por muito tempo eu resisti a este convite.
até que finalmente resolvi experimentar. E acredite, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que Deus abençoe todos vocês. Narração de Marcos Paulo. Texto de Bruno Padilha. www.brunopadilha.com